Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que todos vocês se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo das equações do segundo grau, também conhecidas como equações quadráticas, vou apresentar nessa aula algumas possibilidades para nós resolvermos as equações do segundo grau. Eu vou resolver esse exercício que vos apresento aqui, x² mais 5 vezes x menos 6 igual a zero, de duas formas diferentes, tá? E nós vamos analisar qual forma é a mais adequada ou a mais rápida, ou talvez a mais fácil, dependendo de quem for resolver, né? Dependendo das habilidades que cada um desenvolveu no decorrer dos seus estudos. Então, a equação que se apresenta é esta: x² mais 5 vezes x menos 6 igual a zero. Eu vou primeiramente resolver esta equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, ok? Então, resolvendo esta equação do segundo grau, por qualquer fórmula que seja, eu preciso determinar, antes de mais nada, os valores dos coeficientes reais a, b e c. Ou seja, toda a equação do segundo grau ela é escrita desta forma: a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Onde o a é o coeficiente real do termo em x ao quadrado, o b é o coeficiente real do termo em x e o c é o coeficiente real que aparece sozinho, né? O termo independente da equação. Então observe, que número que está multiplicando o termo em x ao quadrado aqui? Lembrando que quando não aparece, significa que ele vale 1. Então, neste caso, o a é igual a 1, o b vale 5, tá? Ou seja, o número que multiplica o x, e o c é o número que está sozinho. No caso, o c vale menos 6. Estes coeficientes reais aqui, eles são fundamentais para nós resolvermos as equações do segundo grau, seja qual for o método que você vai utilizar. Beleza? Então vamos lá. Então, o primeiro método que eu vou fazer esta equação do segundo grau é pela fórmula de Bhaskara. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o discriminante, que é representado pela letra grega delta, tá? Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Então, vamos substituir aqui o valor. Então, b ao quadrado. Então, eu tenho 5 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que vale 1, que multiplica o c, que vale menos 6. Então, eu tenho que o discriminante é igual a 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, menos vezes mais, menos vezes menos mais, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 mais 24 dá 49. Beleza, pessoal? Aí, o que eu vou fazer? Depois que eu descobri o discriminante, eu sei que quando o discriminante é maior do que zero, eu tenho duas raízes pertencentes ao conjunto dos reais diferentes, ou seja, o x1 vai ser diferente do x2, beleza? O que eu vou fazer então? Eu vou fazer o x1 e o x2. Então, a raiz quadrada do delta, que vai ser a raiz quadrada de 49, é igual a 7. Então, eu vou calcular o x1. Quem que vai ser o x1? Menos b mais a raiz do delta dividido por 2 vezes o a. Então, vamos substituir menos o b. Então, menos 5 mais a raiz do delta. A raiz do delta é 7, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, eu tenho menos 5 mais 7, ou 7 menos 5, dá 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Vou calcular o x2, menos b, menos a raiz do discriminante, dividido por 2 vezes o a. Então, eu tenho menos o b, menos 5, menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Menos 5, menos 7, menos 12. 2 vezes 1, 2. Menos 12 dividido por 2 dá menos 6. Olha lá, duas raízes diferentes, como eu tinha dito, porque o discriminante deu positivo. Então, o conjunto solução desta equação é menos 6 e 1. Ou seja, são os dois únicos valores reais que fazem com que esta equação seja satisfeita. Ou seja,
São os valores de x que, se substituídos na equação, vão tornar a equação igual a zero. Beleza, pessoal? Agora, eu vou apresentar esta mesma equação por outra resolução, pela resolução da soma e produto, que é x ao quadrado mais s vezes x mais p igual a zero. Então, a soma das duas raízes, ou seja, x1 mais x2, é me dado por uma formulinha, menos b dividido por a. E o produto das duas raízes, ou seja, x1 vezes x2, é igual a c sobre a. Observe que, novamente, eu preciso conhecer os coeficientes reais para também utilizar esta forma de resolução. Menos o b. Quanto vale o b? Vale 5. Então, menos 5 sobre o a, que vale 1. Menos 5 dividido por 1 dá menos 5. E o c sobre a? O c vale menos 6 e o a vale 1. Então, menos 6 dividido por 1, menos 6. O que significa isso? Significa que a soma das duas raízes, ou seja, a soma de x1 mais x2, tem que ser igual a menos 5. E o produto, o que é produto? É a multiplicação de x1 vezes x2, tem que ser igual a menos 6. Aí eu vou observar o seguinte, que quais dois números reais que somados dão menos 5 e ao mesmo tempo multiplicados dão menos 6. Então vamos partir da ideia da multiplicação. Para que dois números multiplicados dê um número negativo, eu só tenho uma possibilidade. Os dois números têm sinais diferentes. Um é positivo, o outro é negativo, ou um é negativo, o outro é positivo. Por quê? Porque se ambos os números tiverem sinais iguais, eu não vou ter uma resposta, um número negativo. Porque mais vezes mais é mais e menos vezes menos também. Tá? É mais. Então, o que acontece? Um número é negativo, o outro é positivo. Para que a soma de dois números seja um número negativo, o maior número absoluto tem que ser negativo, já que o sinal é negativo. Ou seja, um tem que ser positivo, o outro tem que ser negativo. Então vamos ver a possibilidade primeiro para que dois números multiplicados entre si seja menos 3. Eu posso ter 1 e menos 6. 1 vezes menos 6 dá menos 6. E 1 mais menos 6 vai dar menos 5. Olha lá. Então eu posso colocar 1 e menos 6. 1 mais menos 6 deu menos 5. E 1 vezes menos 6 dá menos 6. Então eu já encontrei a resolução, que é as raízes menos 6 e 1. Beleza? Se você quiser continuar para fazer as provas, pode fazer. Ó, se eu fizer menos 1 que multiplica 6, vai dar menos 6. Só que menos 1 mais 6 dá mais 5. Então não pode ser esses valores. Se eu fizer, por exemplo, menos 2 mais menos 3, vai dar menos 5. Só que menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. Então não pode ser, porque tem que ser menos 6. Beleza, pessoal? Então você pode ir fazendo as possibilidades. Mas se eu já encontrei as raízes, não há a necessidade. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, a resolução das equações do segundo grau fica a critério das habilidades que você desenvolveu até aqui, tá? De qualquer forma, a resolução, as respostas, né, devem ser iguais, já que a equação é a mesma. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até a próxima. E, para não perder o hábito, muito rock and roll. Yeah!